Agora, gente, eu mudo de assunto para falar de algo bastante sério. Vem para a cena aqui comigo. Já disse a vocês que quando uma mulher morre vítima de feminicídio, é uma família inteira que sofre com isso. Para vocês terem uma noção, só no ano passado, em 2021, mais de 2.300 pessoas ficaram órfãs. Filhos órfãos do feminicídio no Brasil. Um número alarmante. A repórter Jéssica Cruz preparou uma reportagem especial para a gente sobre esse assunto. Vamos acompanhar? Vem comigo? Põe na cena. João e a família ainda convivem com a dor da ausência de Ana Paula. A jovem foi assassinada há 3 anos dentro de casa, a marretadas, pelo companheiro e pai do seu único filho. Exatamente, são 3 anos de sofrimento. Não tem 1 ano ainda que a gente teve a decisão do julgamento dele, a pena, quanto tempo ele ia pagar pelo ato que ele fez. E 3 anos de sofrimento, 3 anos que a gente não tem mais a minha irmã de volta. A criança hoje tem 12 anos e a saudade é inevitável. O trauma é enfrentado com terapia e muito amor. A gente ficou muito preocupado com a situação dele, o que ele ia achar ao decorrer de todo o tempo, porque até então, quando aconteceu o fato, ele era simplesmente ele ainda é uma criança, mas ele era muito novo, então já se passou 3 anos. Então hoje ele está bem entendedor, então a gente tentou tratar com psicólogos, com a escola, dar uma condição melhor para que ele não absorva as coisas ruins do que aconteceu. Só que ele lembre das coisas boas da mãe, do que ficou, dos ensinamentos, de tudo. Só no ano passado, o feminicídio deixou 2.300 órfãos no Brasil. Meninos e meninas, crianças que foram obrigadas a conviver com a dor da saudade e o trauma. Na maioria das vezes, são os pais dos órfãos os responsáveis pelos assassinatos de suas mães. Segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 97% dos casos, as mortes foram provocadas pelo companheiro ou ex-companheiro. 70% das vítimas tinham entre 18 e 44 anos. A gente continua a alertar as mulheres para que denunciem o quanto antes. Os canais de denúncia estão abertos e em pleno funcionamento durante as 24 horas, os 7 dias da semana. E a gente acredita que a denúncia precoce, ela consegue barrar a violência, ela consegue romper o ciclo de violência e evitar que ela evolua até um feminicídio. Para esta psicóloga, os filhos também são vítimas da violência do feminicídio. A atenção deve ser maior, principalmente com crianças, que podem carregar traumas para o resto da vida. Filhos e filhas vítimas de feminicídio, ao longo do tempo, eles podem desenvolver alguns traumas, com os sintomas de depressão, síndrome do pânico, esgotamento emocional, dependência química, entre outros. Isso porque a importância dos pais é o afeto e a referência. Esses filhos, eles passam a ser vítimas de um esgotamento emocional. Afinal de contas, eles tinham pai e mãe e de repente ficam sem nada. Geralmente vão para a casa dos avós, que já não estavam preparados para recebê-los. Eles precisam também passar por um apoio especializado para curar o trauma do luto e entender a violência do gênero. Às vezes a gente fala assim, precisa de justiça, né? Quando acontece um caso. Sim, a gente precisa da justiça. A gente precisa que os acusados, os autores desses crimes, sejam presos, cumpram uma pena. Mas a justiça não é suficiente. A gente precisa do apoio do Estado para amparar justamente uma criança que fica sem pai, que fica sem a mãe. Quando morre uma mãe vítima de feminicídio, aquela criança ali também morre um pouco. Então é preciso que o Estado se mobilize para dar esse apoio psicológico para essas crianças. A gente está falando de 2.300 pessoas em 2021 aqui no Brasil que ficaram sem a mãe.
Então, por isso que eu sempre digo assim, né, que o conhecimento nos dá poder. O conhecimento faz com que a gente saiba se defender. Sem ele, a gente fica perdido, sem saber para quem cobrar, sem saber para quem pedir ajuda, sem saber até onde o nosso braço alcança.